Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a diferença de artigo científico e paper. Vamos lá? Essa é uma das diferenças que a gente deve começar primeiro refletindo sobre aquela questão conceitual por área que eu sempre rememoro aqui com vocês. Então lembre-se, tem a questão etimológica da palavra, tem a questão epistemológica e tem aquele conceito que a gente entende por área. Então, se você for falar de determinados termos dentro de uma área de humanas, por exemplo, significa uma coisa, e se você falar em outra área, significa outra coisa. Por exemplo, resiliência. Se você usar resiliência na área de física, é uma coisa. Resiliência de materiais, por exemplo. Se você usar resiliência na área de psicologia é uma coisa, se você usar resiliência na área de psiquiatria, talvez seja levado de um outro jeito. Se você estiver falando resiliência dentro da administração, na área de recursos humanos, por exemplo, é encarado com outras teorias, de uma outra visão, de um outro olhar. E eu acredito que sempre que você for ter uma dúvida, principalmente conceitual, essa questão linguística de você entender o significado da palavra, é importante você refletir. Puxa, mas que área que eu estou falando? O que significa isso? Tem outros significados em outras áreas? Pois bem, o paper e o artigo científico, ele pode parecer muito comum, mas não é. E especialmente na área de administração. Eu vejo que quem mais se confunde com a diferença entre o paper e o artigo científico é o pessoal da área de administração. Por quê? Quando você vai apresentar um paper, lembre-se que a maioria do pessoal de administração são pessoas que estão no mercado, estão atuantes, não são exclusivamente acadêmicos, principalmente no mestrado e doutorado. E para o profissional de administração, é muito comum aqueles ou resumos de pesquisas que eles chamam de paper. Então, eles fazem uma pesquisa de mercado com não tanto rigor científico como é dentro do formato acadêmico e colocam considerações. Por exemplo, o EBIT, que controla esses dados, que tem dados do número de pessoas que compram, como compram, o que mais vende na internet. Então, o EBIT lança vários papers de pesquisa que eles fazem e colocam esses papers. Quando você vai ter que apresentar um material na sua faculdade, na sua empresa, na empresa, e é solicitado que você faça um paper, você vai fazer isso, você vai demonstrar pesquisa, demonstrar resultados e, eventualmente, usar alguns autores para embasar. Só que você não toma tanto cuidado quanto um artigo científico. Muitos desses papers são disponibilizados nas plataformas para fazer pesquisa, como a EBSCO, a ProQuest. Eu vejo muitos materiais, principalmente na área de administração, que são papers. E por questão desses materiais não ter o rigor científico, tanto quanto o material científico deve ter, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de mercado mais simplificada, você tira um N, não se preocupa com critérios de explicação de onde que você está tirando esse N, está se embasando em quê, qual é a preferência. Então, você tira um N, manda uma pesquisa na internet, no Google Acadêmico, geralmente uma pesquisa aberta. Google Acadêmico, não me perdoa, aquelas ferramentas que a gente tem de fazer pesquisa online. O Google tem tem outras plataformas também. Então, você manda essa pesquisa e aí você tira essas conclusões. Ok, isso para o mercado pode servir mesmo com alguns questionamentos que a gente vai falar num outro vídeo. Mas esse material é o suficiente para um paper. Se você vai pensar fazer uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, você tem que dizer qual é a população, qual é o N, por que esse N, quais são as variáveis que pode ter nesse N de público, qual é a base das perguntas que você está fazendo. Essas perguntas, elas já foram validadas de alguma forma, elas obedeceram algum critério, elas são
ocasionadas ou elas provêm de que essa informação? Então note, os cuidados que você precisa ter para um material científico e para a confecção de um paper é totalmente diferente. Enquanto o paper é mais pragmático e mais voltado a ter aquele resultado, não refletindo muito sobre, às vezes, as perguntas. Uma vez eu recebi uma pergunta ali de uma pesquisa de uma academia que eu frequentava e eu nem pensava que existiam outras possibilidades de academia que fossem melhor do que aquelas. Mas as perguntas foram tão mal feitas que acabaram me levando a pensar, puxa, eu acho que eu vou pensar em trocar de academia. Para você ver que é uma pergunta que alguém que fez essa pergunta para o consumidor não estava tão focado no quais os reflexos que isso poderia gerar, da onde que veio essa pergunta. Ele estava a fim de resolver uma coisa que ele achou que seria interessante. Já no material acadêmico, se essa pergunta fosse feita de uma forma acadêmica, teria que ver de onde que que tipo de resposta que eu quero ter, quais são as variáveis das respostas que eu posso encontrar. Então, cada pergunta para uma pesquisa acadêmica, ela tem que ser justificada e ela é muito bem pensada, sempre dentro das variáveis que o meu material está se propondo a trabalhar. Então, embora você tenha esses papers que, em sua grande maioria, são bem menos criteriosos do que um material científico, quando você vai fazer o seu material científico, então eu tenho essa gama de profissionais, acostumados sempre a olhar papers e a tomar decisões e a informações através de papers, quando se depara numa instituição, num mestrado, num doutorado, que o professor fala, não, paper eu quero artigos científicos. Por que o artigo científico? Como eu falei, metodologicamente ele é muito mais criterioso para a sua confecção. E além disso, desses critérios metodológicos, desse cuidado nas interpretações, porque eu tenho que ter base teórica, eu não posso interpretar, por minha mera experiência. Eu tenho que interpretar tendo base teórica para isso, tendo base não só conceitual, tendo base ali de estudos científicos. Então, a sua confecção é toda muito mais sistemática. Quando você chega e pega um material acadêmico, além dele ter essa confecção já na orientação de uma forma sistemática, quando ele é submetido a uma revista, ele passa por uma série de processos para que vê plágio normativo, metodológico, conteúdo, passa pela avaliação dos pares. Então, isso faz com que esse material científico possa ser aceito de uma forma quase que integral, porque existem algumas exceções, ou até mesmo o material que você possa usá-lo para refutá-lo, mas ele teve todo esse cuidado na sua confecção metodológica. Então, a diferença básica entre o paper e o artigo científico é justamente essa, são os cuidados metodológicos na sua confecção e, por fim, no seu resultado aí de produção textual, na sua informação, na qualidade daquela informação. Materiais acadêmicos, científicos, dificilmente usarão no seu escopo um paper, ou pode até usar um ou dois papers, mas assim, no seu grosso modo, a indicação é sempre para que os artigos científicos sejam utilizados e não os papers, tá certo? Eu espero ter ajudado e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês venham apresentar aí com relação a esse tema. Eu espero ter explicado bem e lembre-se, note que qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo que a gente esclarece para você. Um abraço e até a próxima.